do capítulo 1 da primeira carta aos Colossenses, capítulo 1 até o versículo 15. E eu vou ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para já ficamos aqui na palavra do Senhor. Temos estado no versículo 9 e no versículo 10. Depois, se algum irmão quiser dar algum pensamento, eu vou abrir com um pequeno pensamento. Se algum irmão quiser dar algum pensamento que se baseie nestes dois versículos ou não, ou queira andar mais um bocadinho, também não é por aí. Mas eu ainda queria falar convosco e queria partilhar com os irmãos. A semana passada falei um pouco acerca, no versículo 10, quando o Senhor diz assim, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O nosso irmão Carlos focou-se na questão de crescendo no conhecimento e falou um pouco acerca disso. Eu falei um bocadinho acerca da questão de como agradarmos ao Senhor. Nós vimos há 15 dias não, num estudo anterior, o nosso irmão Carlos focou-se na questão das obras, nas várias obras em que podemos, como filhos de Deus, estar ali na linha da frente. A semana passada eu disse que muitas das vezes o grande problema é que a questão de nós fazermos boas obras e estarmos na linha da frente e tudo bem, mas há uma questão muito importante, é como agradar ao Senhor. Não é só o facto, muitas das vezes estamos aqui, até estamos empenhados, mas não agradamos ao Senhor no nosso viver, porque não temos corações transformados de tal ordem que sejamos agradáveis ao nosso Deus. Fazemos isso mais como uma questão de agradar aos homens e não ao Senhor. E então criamos esta ilusão, vivemos numa ilusão. E isso é muito perigoso. Temos que agradar ao Senhor com o nosso viver e depois, então, as obras vêm por acréscimo. Naturalmente nós vamos exercendo aquilo que o Senhor vai operando em nós. Costuma-se dizer que quando nós oramos e quando nós estamos na obra do Senhor, quando a obra é do Senhor, vê-se frutos. Quando nós oramos e a obra é nossa, ela dura pouco tempo. Então temos de ter esse cuidado. Existe esta... Eu queria hoje falar-vos um pouco e queria começar com lermos em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 15, Provérbios 23, 15. Isto passa um pouco por aquilo que vamos falar um bocadinho agora. Provérbios 23, 15. E eu vou ler.
Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Nós vemos aqui o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração para podermos agradar ao Senhor verdadeiramente. Às vezes o falarmos quase como na teoria, a palavra do Senhor é muito prática, mas falamos às vezes na teoria, agradar ao Senhor, e depois pensamos assim, agradar ao Senhor é fazermos coisas boas. E às vezes caímos no erro, mesmo no mundo, de pensarmos que há lá fora pessoas que estão de costas viradas para Deus, mas que até fazem coisas boas e que elas estão a agradar ao Senhor. Vamos ler em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 8. O que é que o Senhor pensa acerca disso? Romanos, capítulo 8 e o versículo 8. Geralmente, quando há funerais, não é engraçado, como é óbvio. Num funeral nunca nada é engraçado. Mas é ridículo, quase. Geralmente nos funerais quem morre é sempre uma pessoa muito boa e que fez grandes coisas. Nunca ali se diz nada que a pessoa não tenha feito mal ou que não tenha feito. Não. E geralmente anuncia sempre as boas obras dessa pessoa. Graças damos quando alguém morre, e como a palavra de Deus nos diz, quando alguém adormece no Senhor, quando alguém morre e é do Senhor. Aí é para nós darmos graças e, de facto, há coisas boas que essa pessoa fez, se calhar, e que foram agradáveis ao Senhor. Mas não nos podemos esquecer de que, se estivermos perdidos, esperemos que não haja aqui ninguém, esperemos que, e se houver aqui alguém que ainda não se entregou ao Senhor verdadeiramente, não pense, por fazer coisas boas, por levar ali no continente, ir comprar um pacote de leite e pôr lá na ajuda humanitária, que está a agradar ao Senhor. Romanos 8 diz assim, 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então temos de ter cuidado. Muitas das vezes nós vemos todo o ano, durante o ano todo, pessoas a fazerem coisas completamente erradas. E chega aquele dia, vão daqui a pé, daqui até Fátima. Como que vou agradar ao Senhor. É hoje que eu vou agradar ao Senhor. Quem diz isso, e eu estou a focar agora esta situação, mas quem diz isso diz outras coisas. Outras pessoas que pensam que por darem o seu contributo e pensarem assim, pessoas com muito dinheiro, vou fazer uma doação e então já tenho a minha dívida saldada por este ano, a coisa está resolvida. Não está. A coisa só fica resolvida quando nós nos entregamos ao Senhor verdadeiramente. Aí fica resolvida. A nossa cédula é rasgada e nós passamos a ser uma nova criatura. Passamos a ser filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Aqui neste versículo é muito claro. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nós temos de ter o cuidado de, mesmo na nossa linguagem como crentes lá fora, frisar isso. Porque às vezes há pessoas que são descrentes e que convivem connosco e nós convivemos com elas diariamente e às vezes nós calamos-nos e não somos capazes de abrir a nossa boca e dizer assim, cuidado, isso não é assim. As coisas não funcionam assim. Tu só agradas a Deus verdadeiramente se te entregares a Ele. Depois tudo o resto o Senhor vai transformar. O Senhor quer corações transformados. Um coração transformado é verdadeiramente algo que agrada ao Senhor. Já vimos que ninguém agrada ao Senhor simplesmente porque fez uma coisa boa, mas nem quer saber de Deus para nada, nem reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós vemos que isso não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que isto são trapos de imundícia, tudo aquilo que a gente puder fazer de bem para alcançar, seja aquilo que for, isso são trapos de imundícia, nós já vimos isso também. Vamos nos focar agora um pouco na questão de nós como crentes que já aceitamos o Senhor, o cuidado que nós temos de ter com o nosso coração. Já vimos na palavra do Senhor que um coração que agrada ao Senhor, um coração que procura sabedoria, nós já vimos em Provérbios 23:15, o Senhor se alegra com isso. Quem é aqui que não quer alegrar o Senhor?
Se nós pusermos, se eu fizer uma pergunta, quem é que quer entristecer o Senhor? Ninguém vai levantar a mão. Quem é que quer alegrar o Senhor? Vamos levantar todos a mão, certamente. Então vamos cuidar do nosso coração. Porque é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz-nos que nós não devemos querer agradar por aparência. Nós vemos vários versículos. Podemos ler muito rapidamente. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 4, e o Senhor diz-nos assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Mais uma vez nós vemos que a palavra coração, mais ou menos, há 876 vezes vem mencionada na Bíblia. Coração. Ou seja, o Senhor de facto quer corações que se possam disciplinar. Nós podemos ler ainda em Provérbios de como nós devemos proteger o nosso coração. Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, eu posso ler muito rapidamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É algo que nós devemos proteger. O que é que nós temos feito, irmãos? Temos protegido o nosso coração? Protegermos o coração passa por disciplinarmos a nossa vida. Passa por disciplinarmos os nossos olhos, o nosso falar. O apóstolo Paulo era isso que ele dizia a Timóteo. Para ele ter cuidado, para ele, a postura dele falar mais alto do que aquilo que ele podia dizer ou aquilo que ele possa dizer. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer corações disciplinados. Se o Senhor quer corações disciplinados, então vamos cuidar do nosso coração. Então vamos fazer com que o nosso coração fique protegido. E como é que nós podemos proteger o nosso coração? Priorizando o Senhor em primeiro lugar. O que é que nós priorizamos na nossa vida? Quanto tempo damos ao Senhor? Cada um de nós possa meditar nestas palavras e que possa pensar verdadeiramente naquilo que acha que é prioridade. Eu gostava de ler ainda Provérbios no capítulo 23 e o versículo 26. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26, e o Senhor diz-nos assim: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. É muito importante nós observarmos a palavra do Senhor e observarmos de uma maneira prática. É importante nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para ela de uma maneira inteligente, para aplicarmos no nosso dia-a-dia. Daí o estudo bíblico da palavra e nós vemos o que é que o Senhor nos quer dizer para os dias de hoje. O que é que o Senhor quer falar para a Igreja, corpo de Cristo. Para sermos sábios e para aplicarmos de facto aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje na nossa vida. Ainda há tempos, houve no noticiário qualquer, num país qualquer, um casal que deixou o filho morrer porque o filho ficou doente e eles não levaram o filho ao hospital. Eles esperavam começaram a orar e esperaram que o Senhor curasse o filho. E o filho não morreu doente. Negligência dos pais. E porquê? Porque certamente esse casal não discernia a palavra de Deus como ela é. Certamente não conseguiu dividir a palavra de Deus, não conseguiu perceber qual é o plano que o Senhor tem para a Igreja. É por isso que é importante nós virmos aqui ao estudo bíblico e percebermos estas verdades. E isso faz-nos agradar ao Senhor. Quando nós disciplinarmos o nosso coração e propusemos no nosso coração vir aprender da palavra de Deus e ouvi-la verdadeiramente e aplicá-la na nossa vida, não vamos perder tempo com outras coisas. Isso é muito importante. Não devemos perder tempo com aquilo que não tem valor. Às vezes perdemos tempo, gastamos dinheiro e olhamos para trás e tudo ficou e não sobrou nada e a gente pensa assim, epá, e agora? E agora? É que passaram anos de vida.
É que agora eu já não tenho 20, tenho 30, já não tenho 30, tenho 40 ou tenho 50. Foi o que a gente perdeu. Foi tempo. E o tempo é precioso. Nós lemos na Palavra de Deus que isto passa, é uma nuvem. Então temos que saber remir o tempo. A Palavra de Deus diz que nós devemos remir o tempo. É importante sermos práticos, olharmos para a Palavra de Deus, aplicarmos na nossa vida, sermos uma ajuda para os outros, sermos uma ajuda para os jovens serem uma ajuda para nós, como nós vemos na Palavra de Deus, grandes jovens ajudaram outros mais velhos. O Senhor olha para os corações. Foi assim que o Senhor olhou para David. O Senhor não olhou para a postura dos irmãos de David, mas Ele olhou para o coração. É quando Ele diz, o homem olha para a parte exterior, mas o Senhor olha para o coração. E o Senhor quer corações que o agradem. Um coração transformado vai agradar ao Senhor. Não percamos tempo com coisas e não deixemos que os nossos corações não sejam transformados porque pensamos ou abraçamos uma ideologia ou uma teoria que alguém disse, ou se calhar alguém pregou alguma coisa que nós pensamos que isso é uma verdade e aplicamos na nossa vida e muitas das vezes transformamos a palavra de Deus em benefício do nosso próprio viver, da maneira como nós vivemos, e então a gente encaixa as coisas ali de uma maneira. Não, isto até se encaixa, até tem alguma coisa de verdade. São meias verdades. Temos de ter cuidado com estas mentiras de Satanás. É muito importante nós termos noção de que o Senhor, o caminho é estreito. E nós temos noção que não há várias linhas para chegar a um ponto. Não. O Senhor traça as coisas muito delineares. É importante que nós estudemos a Palavra de Deus e deixemos que o Senhor possa se mover dentro de nós, transformar os nossos corações, abrirmos aqueles quartos que temos ali. Às vezes o nosso irmão Alberto falava nos acumuladores, temos muita coisa acumulada. Vamos abrir cada compartimento do nosso coração e deixar o Senhor fazer ali uma barrela, varrer, transformar, decorar a maneira dele, e Ele vai pôr as coisas no sítio certo. Temos a área da família, está uma confusão tremenda. Vamos deixar que o Senhor transforme isso. Temos a área dos relacionamentos com alguns irmãos que não estão bem. Vamos abrir o nosso coração e vamos deixar que o Senhor transforme isso. Temos outras áreas do nosso relacionamento com os nossos filhos não está bem. Vamos entregar isso ao Senhor. Não podemos, quando nós fechamos alguns compartimentos, não estamos a dar liberdade ao Senhor. Isso não funciona assim. Ou nós damos liberdade total, ou então o Senhor não vai entrar, não vai transformar. E Ele espera que nós demos o primeiro passo. Passa um bocadinho por aí. Que o Senhor nos ajude e que não percamos tempo com coisas que não têm valor. Saibamos ir logo diretos ao assunto. Por falar em diretos ao assunto e perdermos tempo e perdermos às vezes dinheiro e com coisas... Este fim de semana partilhei com alguém, a NASA já gastou, outrora gastou milhões de dólares e perdeu tempo, lá está, perdeu tempo, perdeu dinheiro a construir uma caneta que escrevesse no espaço. Porque tem que ser por gravidade, né? E eles tinham que inventar uma caneta que escrevesse no espaço. Isso a propósito de que às vezes nós inventamos muita coisa. Às vezes queremos complicar aquilo que é simples. É engraçado, os russos utilizaram lápis. Não gastaram dinheiro. Eles utilizaram lápis. E às vezes a palavra de Deus é assim. Ela é mais simples e direta. Temos que saber usar a palavra de Deus de uma maneira simples e direta. Não compliquemos aquilo que o Senhor diz que é simples. Não arranjemos teorias. Que o Senhor nos ajude. Eu vou passar a um irmão que queira dar algum pensamento, queira continuar. Daniel, pai, eu ouvi dizer que tu tinhas aí, pelo menos foi o que me disseram. Tens aí qualquer coisa para partilhar, a gente já há muito tempo não te ouve. Temos a palavra de Deus e queria falar só um pouquinho convosco. É um prazer estar novamente no vosso meio. Mas também vou-me desabituando de estar convosco, pelo menos fisicamente, porque daqui a poucos meses não estarei mais convosco.
Eu queria falar só sobre esta palavrinha de agradando-lhe. No versículo 10, como é que nós podemos agradar a Deus? E a resposta, como é que nós podemos agradar a Deus, está na própria palavra de Deus. E às vezes a nossa falha em agradar a Deus é, porque se calhar se nos perguntar, vocês querem agradar a Deus? Acho que ninguém vai dizer, não é essa a minha prioridade. Mas, tudo bem, todos nós queremos agradar a Deus, mas daí até nós pormos mãos à obra e procurarmos saber como é que podemos agradar a Deus, se calhar aí é que vai uma certa distância. Precisamos de procurar saber como agradar a Deus. E como é que nós sabemos como é que devemos agradar a Deus? Vamos ver na palavra de Deus. E pesquisando a palavra de Deus, e não dá muito trabalho. Não precisamos de ser grandes doutores das Escrituras para saber como agradar a Deus. Sabem como é que podem fazer? Basta pesquisar. Quem tiver uma concordância, quem não tiver uma concordância, tiver na internet, pode procurar a palavra agradar, agradável, e percebemos de que é que Deus se agrada. E às vezes também as pessoas perguntam-se qual será a vontade de Deus. Procurem na Bíblia, vontade de Deus. E está lá. O problema não é, como nós temos dito várias vezes, não é falta de conhecimento. É a falta de pôr em prática aquilo que nós já aprendemos. Só um exemplo muito simples. De que é que Deus se agrada? Se procurarmos na palavra de Deus, algo que claramente é agradável a Deus. Nós lemos em 1 Timóteo 2, 3, lemos que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é agradável? É que se façam, a partir do versículo 1, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Eu já agora vou ler só mais uns versículos aqui que também são importantes. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Como é que podemos agradar a Deus? Uma maneira muito simples, é orar. Se nós não oramos, é porque nós estamos verdadeiramente preocupados em agradar a Deus. Ele diz claramente, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Depois, não podemos estar à espera. Eu quero agradar ao Senhor, mas orar, isso não é a minha prioridade. Então não estás a querer agradar a Deus verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz-nos claramente que é isso que Ele quer. É disso que Ele se agrada. Aí como é que eu posso saber a vontade de Deus? O que é que Deus quer? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, se tu queres ser agradável a Deus, em primeiro lugar tens de ser salvo. Se ainda não estás salvo, como o nosso irmão Fernando disse, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, se queres agradar a Deus, começa primeiro por resolver este assunto, o assunto mais importante da tua vida. Não tem efeitos só aqui nesta vida, que tem, mas tem efeitos na eternidade. A primeira coisa que tens de fazer é reconciliar-te com Deus, através de quem? Deste único mediador entre Deus e os homens. E depois vir ao conhecimento da verdade. Porque se nós não viermos, aqueles que são salvos, mas infelizmente não vêm ao conhecimento da verdade, caem no ridículo e em erros graves, como também foi dito agora mesmo, de por vezes levar até à morte, à própria morte ou à morte dos seus familiares. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. E depois, pô-lo em prática, porque o nosso problema não é, volto a dizer, não é a falta de conhecimento. Nós estamos fartinhos de saber aquilo que Deus quer. O problema é pôr em prática. E se calhar nós não estamos tão comprometidos com Deus quanto isso, em agradar-lhe, porque aspectos das nossas vidas que nós estamos fartinhos de saber aquilo que está correto e pôr em prática. Não é essa a nossa prioridade, infelizmente. Não é a minha prioridade, se calhar. Cada um de nós faça um autoexame. Será que eu estou, de facto, a pôr a minha prioridade de ser agradar a Deus, fazer a sua vontade, fazer aquilo que eu já sei?
palavra de Deus, há várias expressões que falam da vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que sejamos agradecidos. Uma série de coisas são da vontade de Deus. Infelizmente, sou pouco prático no que diz respeito a ser agradável a Deus. Isto sobre agradar, ser-lhe agradável. Outra forma de ser agradável, nós lemos em Efésios 5. Em Efésios 5:10, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Enquanto nós formos condescendentes com as obras infrutuosas das trevas e as tolerarmos nas nossas vidas, não tolerar na vida dos outros, e somos muito bons. Mas, calhar, somos menos rápidos em condenar as obras infrutuosas das trevas na nossa vida. Mas temos de não comunicar com elas e condená-las. Isso vai fazer com que nós, para sermos agradáveis a Deus, muitas vezes vamos ser o quê? Desagradáveis para com os homens. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, um bocadinho atrás, em Gálatas, ele diz em Gálatas 1:10, procura agradar aos homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E nós, para sermos agradáveis a Deus, não estejamos à espera de ser agradáveis aos homens. O problema, por vezes, é que nós, para não sermos desagradáveis para com os homens, não querer, por vezes, dizer-lhes o grave estado em que se encontram, o estado de perdição em que se encontram, evitamos dizer. Vou falar isto, se calhar vou ferir. Mas ao fazer isso, ao não sermos desagradáveis para com os descrentes, não só mostrando-lhes o estado de perdidos em que eles se encontram e da necessidade que eles têm de se reconciliar com Deus, ou também não denunciando o erro, sendo às vezes até complacentes, tolerantes para com o erro, estamos a agradar aos homens, mas não estamos a agradar a Deus. Porque não é possível agradar a Deus aos homens, porque a mensagem da palavra de Deus é desagradável. Começando logo pela mensagem da salvação. A mensagem da salvação é desagradável para com o homem. Mas se nós queremos, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Portanto, agrademos a quem? Agrademos a Deus, pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ferir. Vai ferir primeiro a nós, e é bom que fira a nós, é bom que nos deixe incomodados com as nossas vidas. Mal vai quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela não nos diz nada, não mexe nada connosco. Ouvimos e não me diz nada, isto não é para mim. Mal vai, muito mal vai, porque a palavra de Deus tem de ferir, tem de magoar o nosso ego e levar-nos a mudar. E só assim é que nós, e depois estudando a palavra de Deus, e principalmente pondo em prática aquilo que nós já... Pondo em prática o quê? Aquilo que nós já estamos fartinhos mesmo de saber. Tantas coisas que nós insistimos em pôr a Bíblia na gaveta. O cristianismo fica na gaveta durante uns dias. Enquanto estamos aqui na igreja, tudo muito bem, somos todos irmãos, falamos todos do Senhor e todos de servir ao Senhor, agradar ao Senhor, mas depois no nosso dia-a-dia, como é? Será que aquilo que nós praticamos vai mesmo ao encontro da palavra de Deus? Ficamos a pensar, e não vou roubar mais tempo, sobre como agradar a Deus. Agradar a Deus vai necessariamente provocar o desagrado dos homens. Nós não estamos preocupados com isso. Não estamos preocupados com nós estamos preocupados com o aplauso dos homens. Com que os homens se sintam contentes com aquilo que nós dizemos. Dificilmente. Se ficarem demasiado contentes com aquilo que nós dizemos, é porque se calhar não estamos a falar bem. Há o rei Acabe, a dada altura, ele dizia assim, é uma história muito interessante entre o rei Acabe e o rei Josafá, em que iam os dois para a guerra
e eles queriam consultar ao Senhor para saber se haviam de ir à guerra ou não. Então vieram os profetas de Baal e disseram: sobe, vai, que Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Para o rei Acabe, que era um rei mau. E depois o rei Josafá, que era um crente e queria agradar a Deus, perguntou assim: há aqui algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Porque todos aqueles eram de Baal, eram conselheiros. Estavam a agradar a Acabe, estavam a agradar aquele rei ímpio. E o rei Acabe disse: há aqui um rei, há aqui um profeta. Mas eu não gosto dele, porque ele só fala mal de mim. Infelizmente, a proporção é esta. Para cada 400 que dizem aquilo que as pessoas gostam de ouvir, há só um. Há só um que diz o que a palavra de Deus diz. E eu, porém, o aborreço, porque ele só fala de mim mal e não bem. Muito mal vai se nós temos um discurso agradável para com o pecado, tolerante. Também temos de ser sábios, irmãos. Não vamos ser desnecessariamente desagradáveis. E qualquer coisa, estar sempre a tirar à cara das pessoas o pecado delas. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para, agradando a Deus, não sermos, lá está, desnecessariamente desagradáveis e até um bocadinho presunçosos, mas fazer ver às pessoas o estado em que se encontram, a necessidade que precisam de reconciliar com Deus e não tínhamos problemas em ser desagradáveis para com os homens. Porquê? Porque se procurarmos agradar aos homens, o que é que o apóstolo Paulo diz? Não seremos servos de Cristo. Okay. Deus continua. Dário, vamos ouvir o irmão Alberto, não é? Graças a Deus por mais esse encontro. Estamos de volta com Colossenses capítulo 1, verso 10 e 11. E o destaque no verso 11 é o conhecimento, a conduta, o serviço e o caráter cristão, que devem sempre andar juntos. O verso 11 diz assim: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo. Sabedoria e conduta fazem parte desse relacionamento de caráter moral e que deve andar junto. O que Paulo está dizendo aqui, e culminando no verso 11, trazendo o apogeu do seu ensino, dizendo que o discurso deve andar junto com a prática. Não podemos desassociar aquilo que cremos, que pregamos, com aquilo que vivemos, com aquilo que servimos e fazemos. Hoje em dia, muitas pessoas querem apresentar o seu conhecimento, sua inteligência espiritual, sua sabedoria, e subindo nos púlpitos das igrejas ou mesmo escrevendo livros, demonstram tanta sabedoria e conhecimento profundo, mas no seu relacionamento do dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, parece que não se associa o discurso com a prática. E é exatamente isso que Paulo está querendo enfatizar neste ensino, agora começando o verso 11, apenas dando uma introdução do que podemos extrair deste ensino do apóstolo. A grande dificuldade é essa, e esse é o nosso desafio: desenvolver um equilíbrio entre o conhecimento, a conduta, o serviço e o caráter. Equilíbrio é o que ensina, é o que está passando o apóstolo Paulo. Para conseguir isso, como é que faço? Será que é por minha própria capacidade, esforço e perseverança? Paulo diz aqui, corroborados em fortaleza, segundo a força. O que ele quer dizer? Que é a energia de Deus que dá esse poder. Veja só, o verso 11 poderíamos literalmente traduzir assim: sendo fortalecidos com toda a força, de acordo com o poder da sua glória. Fortalecidos com a força, de acordo com o poder da sua glória.
Aqui Paulo usa dois termos para traduzir e nos ensinar sobre o poder de Deus, a força de Deus. Primeiro, o dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamites, que é o poder inerente de Deus. O outro é kratos. Kratos é o poder manifesto, é a força colocada em ação. É aí o segredo da vida cristã. Não por nossas forças e capacidades, mas o poder de Deus agindo na nossa vida, trazendo este equilíbrio de conhecimento, conduta, serviço e refletindo no caráter, na prática. A virtude cristã é este resultado do poder de Deus operando em nossas vidas a partir do momento que permitimos que Deus venha agir. Como Deus pode agir? Sempre através das Escrituras, da Bíblia. É lendo, estudando, meditando e conhecendo a palavra de Deus, que este poder, pois é uma palavra viva, que vai transformando, equilibrando a nossa conduta, o nosso conhecimento, nos dando sabedoria, para que o serviço seja para Deus. E esse serviço, preste atenção, não pode ser desassociado, criando uma dicotomia na igreja com os irmãos, no mundo, no trabalho, na família, à parte. Não. Aonde estivermos, vamos ter que refletir o caráter cristão. O crescimento e a maturidade só ocorrem se nós nos sujeitarmos ao poder de Deus. Vamos pensar nos grandes feitos dos heróis da fé. Vamos citar alguns. Moisés, quando atravessa o Mar Vermelho, como queríamos ter esse poder de poder abrir o mar. E outros grandes feitos, as batalhas vencidas por Davi. E eu acho que Davi é um bom exemplo para ilustrar o que Paulo quer ensinar. Pensamos em poder, pensamos em grandes eventos, mas o maior poder, o maior milagre, maravilha que pode ocorrer é dentro da alma. Os versos 11 e 12, neste texto de primeiro capítulo de Colossenses, a ênfase é sobre o caráter. As grandes vitórias da alma ocorrem no interior da pessoa. E elas são espetaculares, tão espetaculares quanto os grandes feitos dos heróis da fé. Como uma ilustração, nós temos Davi, quando venceu Golias, quando num ímpeto quis guerrear com Nabal. Isso está lá em 1 Samuel 25. Mas a grande vitória de Davi se encontra em 2º livro de Samuel, no capítulo 16, quando em fuga de Absalão, Simei o provoca, o critica, o ofende, e Davi se mantém em equilíbrio na conduta, em equilíbrio no conhecimento, no serviço de rei que ele tinha na época e principalmente demonstrando no seu caráter. Esta foi a grande vitória, quando ele pôde resistir com domínio próprio às provocações de Simei, tal qual as grandes vitórias nas batalhas ou mesmo com Golias. É isso que Paulo quer nos ensinar nesse verso 11, que vamos começar a introduzir no primeiro capítulo de Colossenses. Um equilíbrio entre conhecimento, conduta, serviço e caráter. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se mais algum, ainda temos um tempinho, se algum irmão tem algum pensamento, queira partilhar sobre o estudo da palavra. Miguel? Força. Sim, mas vem para aqui, vem para aqui. O irmão Alberto costuma ser o último, mas hoje não. Hoje ele não foi o último. Não tem que ser sempre igual. Boa, Miguel. Deixa-me só pôr aqui o... isto é importante porque vais aparecer no vídeo. Isto agora é assim. Nem muito rapidamente, porque estava-se aqui a falar de caráter e de agradar a Deus. Hoje, quando estava a fazer o jantar, estava num dos canais de notícias, não lembro qual é que era, se era a SIC, se era a RTP, e ia dar uma tirazinha de um cartunista português que usa um bocado a ironia e a brincadeira para falar sobre situações políticas que se passam no mundo. E que é a chamada a mosca. Portanto, são duas moscas a falar uma com a outra, e uma mosca diz, veio um estudo de um senhor que veio dizer que mentir, às crianças que mentem,
faz bem para o cérebro, porque no futuro vão ter mais sucesso que as outras que dizem a verdade. E a outra, pronto, ficou assim um bocadinho espantada. Ou seja, as que não mentem têm mais probabilidades de serem enganados no futuro e terem menos sucesso. E uma diz assim, então quer dizer que os pais que ensinam às crianças para não mentir não estão a calcular o sucesso delas no futuro. E ela disse, não estão, mas estão a calcular o sucesso do futuro das outras crianças. Isto tem um bocadinho de piada, mas não tem muita piada, porque está-se basicamente a incentivar a mentira, que é algo que também nós devemos ser exigentes nesse aspecto, quando se fala de caráter, quando se fala de agradar a Deus. Eu, quando me converti, houve uma pessoa do Algarve, eu tinha-me acabado de converter, e ela disse, pá, Miguel, isso mentir isso não é bom. E eu, na altura, aquilo para mim não fazia sentido, para mim mentir é normal. Mentir, não digo que mentisse com maldade, mas ela disse mesmo uma mentirinha pequenina, uma coisa muito pequenina, não devemos mentir. E para mim, na altura, aquilo não fazia muito sentido, mas agora faz sentido. E se nós lembrarmos que o inimigo, basicamente, é o grande enganador, e se calhar quando estamos a mentir, não só estamos a desagradar a Deus, mas se calhar estamos a agradar o inimigo. Obviamente que não pecar é impossível, eu diria que é impossível não mentir. Quem é que nunca mentiu, que levanta a mão, todos já mentimos, mas não é impossível tentarmos, e tentarmos, nesse aspecto também, darmos o nosso melhor para evitar mentir. Era um bocadinho isso. Não sei se mais algum irmão quer dizer mais alguma coisa. Tem algum pensamento? O Miguel dizia e falava nas crianças, e de facto é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, como pais, como avós, como tios, como primos. Todos nós temos crianças na família e é muito importante nós tentarmos e fazermos tudo por tudo para que as nossas crianças andem nos caminhos do Senhor. E o nosso irmão Daniel dizia e citava o apóstolo Paulo quando ele dizia que se agradasse aos homens não seria servo do Senhor. O que é que nós queremos? Queremos que as nossas crianças sejam servos do Senhor, ou queremos que as nossas crianças sejam subjugadas ao homem, ao seu bem-querer e ao seu belo prazer? Que o Senhor nos ajude. Precisamos criar guerreiros e não flores de estufa. É o que o Senhor quer. Que o Senhor nos ajude. Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé.